Falando em trânsito e em violência em trânsito, a gente fala agora para você de um levantamento que Florianópolis aparece com um destaque bem negativo, também de violência no trânsito. É uma reportagem desse fim de semana do jornal Folha de São Paulo que destacou os números de mortes no trânsito das capitais do país. O levantamento foi feito pelo próprio jornal com base em um pacto feito com a ONU, onde até 2020 as cidades brasileiras e o país precisam reduzir em 50% o número de mortes no trânsito. O que chamou a atenção nesse levantamento feito pela Folha é que Florianópolis estaria bem longe da meta, fazendo sentido inverso. Entre as capitais do sul do país, por exemplo, a gente separou para dar destaque aqui e mostrar para você, se a gente pegar só as capitais do sul do país, Florianópolis lidera o ranking. Esse número que aparece, 12,37, é com base no cálculo de a cada 100 mil habitantes, que é um parâmetro que essas pesquisas fazem para que a comparação seja igual em qualquer tamanho de cidade, estado, então se compara pelo número de habitantes. A cada 100 mil, Florianópolis é a mais violenta no trânsito do sul do país. Ainda segundo esse levantamento da Folha, em 2018 a capital registrou 6% mais mortes, olha só, do que em 2011. Por que a gente destacou 2011? Porque de 2012 a 2017 os números variaram bastante, mas em crescimento, né? 2011 foi o mais baixo e aí comparando 2018 teve esse crescimento. Os números são bastante preocupantes, chamam a atenção. E eles são até parecidos com os divulgados pela Rede Vida no trânsito, mas com algumas diferenças. Esse grupo Rede Vida, ele estuda os acidentes e as mortes especificamente aqui em Florianópolis. E ele mostra que as taxas de morte vêm se mantendo estáveis, essas taxas se mantêm estáveis desde 2015. Tem uma variação bastante grave de 2013 para 2014, que pula de 11 para 17, mas de 2015 até agora, a Rede Vida considera que essa variável é estável. Para poder entender melhor como esses números se refletem, né, no dia a dia mesmo, na vida real, e para falar do número de mortes, de acidentes, qual é a realidade aqui na capital e o que pode ser feito para melhorar, a gente vai conversar agora com a Ana Vaz, que está no centro de Florianópolis. Inclusive, dá para mostrar para a gente como é que está a situação, né, Ana? Para começar por aí e traz para a gente essas informações, então. Como é que é a situação vista pelo lado da Prefeitura diante desse levantamento e o que pode ser feito para melhorar, se de fato alguma coisa vai ser feita na prática? Bom dia para você. Bom dia para você também, Cibele, e a todos que nos assistem aqui no SBT Meio-Dia. Como você disse, então, um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, onde Florianópolis, né, a capital catarinense, aparece aí com uma imagem não muito boa, né, na verdade bem negativa em relação ao trânsito aqui na capital, então. Para entender melhor como funciona tudo isso, a gente já conversa ao vivo aqui com Michel Mitman, secretário de Mobilidade aqui de Florianópolis, para entender melhor como tudo isso funciona, né? A gente tem os números do levantamento feito pela própria Folha de São Paulo, mas a gente também tem números referentes à prefeitura, né, da rede em trânsito. Como é que funciona? Qual a verdadeira situação da capital? Bom dia para você. Bom, se a gente analisar dentro de uma perspectiva histórica, realmente Florianópolis vinha num mau caminho, um caminho muito triste, ceifando vidas importantes. E aí, desde a nossa gestão, início de 2016, a gente tem conseguido reduzir drasticamente esses números. Só para ter uma ideia, comparando com 2014, que foi um ano extremamente letal no trânsito, a gente diminuiu mais para um terço da quantidade de mortes. Do ano passado para cá, praticamente reduzimos a metade o número de mortes no trânsito. Então, isso nasce também de muitos programas de valorização do pedestre que a gente tem feito, do ciclista, com o programa, aqui por exemplo, né, onde a gente cria uma área de proteção do pedestre, tem diminuído na parte urbana da cidade significativamente o número de mortes em acidentes no trânsito. A Folha, então, a Folha de São Paulo, o levantamento feito por ela, traz a informação de um pacto feito com a ONU em relação a estes municípios. Como é que funciona isso? O contato com vocês em relação a esse pacto, o trabalho que vem sendo feito? A gente foca o nosso trabalho junto da Rede Vida no Trânsito. A Rede Vida no Trânsito, ela monitora todos os dados de acidentes da cidade, sejam as rodovias estaduais, municipais e também as federais, e vai indicando os problemas, os locais que a gente tem problemas a atacar e resolver.
que a gente identificou que a parte municipal está andando muito bem, a gente tem reduzido drasticamente os números de acidentes no trânsito, mas porém, em termos de letalidade, assim, por quilômetro, se nós pegarmos, por exemplo, a via expressa, a via de acesso à BR, que está dentro do município, é a mais curta trecho, mas é mais letal dos trechos dentro da cidade. Então a gente tem que mudar o desenho desses lugares também, ver o que está acontecendo nessas áreas também. Teria como identificar, você já adiantou um pouquinho, mas teria como identificar os principais pontos aqui, os mais urgentes aqui em Florianópolis? A gente tem que ter um trabalho essencialmente, a gente conseguiu reduzir, por exemplo, em um ano a gente saiu de 4 mortes da bicicleta para uma. Diminuímos bastante a questão de atropelamentos, que é na parte urbana da cidade, mas ainda tem muita morte em acidentes envolvendo motocicletas, e isso se dá muito em áreas de maior velocidade, como é, por exemplo, a via expressa. Então tem que ter alguma conscientização, algum trabalho junto dos motociclistas para educar melhor esse trânsito também. Como é que vem sendo feitos os esforços junto ao governo estadual, ao governo federal, em relação ao trânsito na capital? A gente tem procurado parcerizar nas soluções, tanto com o DENIT quanto a própria Secretaria de Estado da Infraestrutura. Um exemplo é o que nós discutimos na Via Expressa, né, os modelos de intervenção. Temos novas propostas para trabalhar em conjunto, ou até mesmo a questão da Ponte Ercílio-Luz, sobre o modelo de funcionamento, a parcerização onde o município fez obras na SC 404 e assim por diante. A gente tem criado praticamente um escritório de colaborativo de projetos. Florianópolis vai atingir uma meta legal aí para os próximos anos? Se você considerar o último ano, o que a gente conseguiu o ano passado é trazer os dados que deveriam estar muito tempo atrás para um patamar aceitável, e do ano passado para cá, que infelizmente talvez não tenha entrado na pesquisa da Folha, a gente trouxe para quase a metade. Isso é um número exemplar que os outros municípios vão entender, a própria população vai perceber. Tá certo, obrigada, secretário, pelas informações. Daí a informação, então, a gente repercutindo aí essa pesquisa feita pela Folha de São Paulo. Então, a gente mostra aqui, como você disse, Cibele, a gente fala ao vivo aqui do centro da capital, onde também o trânsito é bastante intenso, né? Não tanto agora, porque horário do meio-dia, o pessoal sai para almoçar, enfim. Devolvo para vocês. Tomara que a gente consiga atingir metas melhores aí em relação aos próximos anos. Obrigada, Ana, pelas informações. Como o secretário falou, ele citou ali, né, a BR-282, a Via Expressa, que seria um dos locais que acaba contribuindo negativamente para esse índice, e fala que na parte urbana da cidade isso não é tão grande, mas o que chama atenção nesse levantamento que a gente falou, do jornal Folha de São Paulo, é que as capitais que aparecem com melhores índices, né, de terem diminuído mesmo a violência no trânsito, elas têm um trabalho de integração entre o trânsito municipal, né, o serviço de fiscalização, junto com o governo estadual, por conta das SCs, e também país, que daí seria, né, o órgão federal, que é a Polícia Rodoviária Federal. E aí, trabalhando em conjunto, é que esses números diminuíram. Isso aparece claramente nesse levantamento. Então, talvez esse seja o norte, como o secretário falou, que a prefeitura vai ter que tentar buscar para diminuir mesmo o número de mortalidade no trânsito.